Imagina só essa. De um lado, uma figura religiosa onipresente cujos ensinamentos inspiram bilhões de pessoas há mais de 2000 anos. Do outro, um torneio de computador dos anos 70 criado por um professor de ciência política. Nada que ver uma coisa com a outra, né? Capaz que não. Se você confiar em mim e superar a primeira impressão justa e razoável de que esse papo parece coisa de doido ou de bêbado, vou te mostrar que dá para comparar as filosofias de Jesus Cristo com uma simulação de computador. E mais do que isso, o papo é legal e útil. Quando a gente começa a esmiuçar esse tema, aparecem umas conexões e lições bem interessantes que podem mudar a forma como a gente vê cooperação, perdão e confiança no nosso dia a dia. Então, fica por aí que a gente vai dar um mergulho nesse comparativo entre cristianismo e os achados do torneio do professor Robert Axelrod. Para começar, vamos entender o que o Axelrod aprontou. No fim dos anos 70 e início dos 80, ele organizou uma série de torneios de computador para estudar como diferentes estratégias se comportavam em um jogo chamado Dilema do Prisioneiro. Esse jogo é usado para simular dilemas de confiança e interesse próprio, ação e reação. Funciona assim: dois jogadores precisam decidir ao mesmo tempo se vão cooperar ou trair um ao outro, sem saber o que o outro vai escolher. Se os dois cooperam, ambos ganham uma recompensa média. Se um trai enquanto o outro coopera, o traidor leva a maior vantagem, enquanto o outro sai perdendo feio. Se ambos traem, os dois acabam com um resultado ruim. O desafio é simples de entender, mas complexo de resolver. Qual é a melhor estratégia para lidar com essa mistura de confiança e risco? Axelrod recebeu estratégias de especialistas de diferentes áreas, matemáticos, psicólogos, cientistas sociais, cada um propondo maneiras de jogar o dilema do prisioneiro repetidas vezes, em turnos sucessivos. Algumas estratégias eram super complexas, calculando probabilidades em cada jogada, enquanto outras eram bem mais diretas. O que surpreendeu todo mundo foi a estratégia vencedora, tit for tat, algo como olho por olho. Essa estratégia era simples, mas poderosa. Começava cooperando e depois imitava o último movimento do adversário. Se o outro jogador cooperava, ela continuava cooperando. Se ele traía, ela respondia com traição na próxima rodada. A beleza do tit for tat estava em mostrar que você estava disposto a lá colaborar, mas que não ia ser feito de bobo. Tá, mas o que isso tem a ver com Jesus? É que o pulo do gato veio com um ajuste especial. Axelrod descobriu que quando a estratégia incluía perdão, ela se tornava ainda mais eficiente. Ou seja, se um jogador traía e depois voltava a cooperar, a estratégia tit for tat com perdão conseguia quebrar ciclos de retaliação e restabelecer a cooperação. Essa dinâmica mostrava que o perdão tinha um papel crucial para recuperar e manter a confiança em relações abaladas. Caso contrário, ficavam retaliando o outro no jogo, criando um ciclo negativo no qual ambos perdiam. Agora ficou claro, né? Os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão e relações humanas impactaram bilhões de vidas ao longo dos séculos. Sua mensagem central gira em torno de amor incondicional e perdão eterno. Coisas como: ame seus inimigos e ore por quem te persegue. Mateus 5:44. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Mateus 5:39. São exemplos que desafiam a nossa resposta instintiva de vingança. Em vez de responder na mesma moeda, Jesus propunha um caminho de reconciliação e paz, e ele não estava falando de perdoar uma ou duas vezes, mas de um perdão sem limites, como mostrou quando disse a Pedro para perdoar 70 vezes, Mateus 18:22. É clara, portanto, a conexão entre os ensinamentos de Jesus e a pesquisa de Axelrod. No torneio,
A estratégia tit for tat, que mais parecia o código de Hammurabi, funcionava porque equilibrava a vontade de cooperar com a necessidade de retaliação para evitar ser explorado. Mas a introdução do perdão foi além e mais eficiente, pois permitia a recuperação de relações e evitava ciclos intermináveis de vingança. Da mesma forma, Jesus pregava que o perdão era fundamental para a reconciliação, para a reconciliação e para manter as relações saudáveis e fortalecidas. Mas agora vem mais uma reviravolta interessante: as diferenças. Axelrod mostrou que o perdão tem limites práticos. A estratégia tit for tat com perdão era eficaz, mas até certo ponto. Se um jogador continuasse traindo repetidamente sem mudar suas ações, perdoar indefinidamente não era a melhor escolha. Nesse caso, a estratégia precisava se adaptar e parar de perdoar para não ser explorada. Também para educar o outro, que percebendo que sua traição eterna não seria mais vantajosa, teria incentivos para voltar a cooperar. Isso nos leva assim a pensar na importância de estabelecer limites e de saber dizer chega. Em contraste, Jesus pregava um perdão incondicional, independentemente das ações do outro. Para ele, perdoar não era só uma ferramenta de convivência ou uma forma de maximizar ganhos futuros, era um princípio divino, uma forma de refletir o amor de Deus. O perdão, na visão cristã, é um fim em si mesmo, um caminho espiritual que transcende a lógica prática e nos convida a acreditar na capacidade de mudança do outro, mesmo que isso nos custe mais emocionalmente. E você poder estar se perguntando, tá, mas como isso se aplica na vida real? Bom, imagine que aquele mala do trabalho que pegou crédito pela sua ideia no passado fez isso de novo e de novo. Seguindo o que Axelrod mostrou, a abordagem mais estratégica seria perdoar uma ou duas vezes e observar se ele aprenderia e mudaria sua atitude pelo bem. Mas se o mala continuasse folgando, seria hora de ajustar sua postura e retaliar. De maneira civilizada e correta, lógico, por exemplo, repreendê-lo ou expondo a situação para o seu chefe. Mas isso, claro, não estaria alinhado com o perdão de 70 vezes 7. Na visão cristã, a resposta seria continuar perdoando e acreditando na possibilidade de redenção. Essas diferenças mostram lições importantes. Axelrod nos ensina que perdoar é inteligente e necessário, mas com limites saudáveis, para que a cooperação não se transforme em exploração. Jesus, por outro lado, nos desafia a perdoar sempre, refletindo um amor e uma compaixão que vão além da lógica humana. Talvez a chave esteja em encontrar um equilíbrio, saber perdoar, mas também reconhecer quando é preciso se proteger e colocar limites. Se essa comparação te fez refletir, comenta aí o que você acha. Perdoar sempre ou saber a hora de parar? Como essas lições se aplicam na sua vida? Deixa sua opinião e vamos conversar. E se curtiu esse mergulho em filosofia, estratégia e espiritualidade, dá um like e se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.